Deixa eu só iniciar a gravação pra gente. Tá projetando para vocês aí direitinho, galera? Os slides? Sim? Sim. Então, beleza. Sim. Tá, André? Sim, tá parado aqui, mas parece que sim. Vai dar tudo Tá certo. aparecendo. Boa, gente. Então, muito boa noite para todo mundo. Começou a nossa gravação. Então, agora tudo que a gente fala fica aparecendo aí para todo mundo que vai assistir essa nossa aula. Boa noite. Boa tarde, né? Tarde e noite. A Conceição levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Conceição? Boa tarde. Oi, boa noite. Não, eu estou tentando aqui achar os slides. Estou tentando. Aí, sem querer, eu toquei na mãozinha. Foi isso que aconteceu. O slide deve estar aparecendo para você aí na sua tela, ao invés de estar a minha foto Eu ou estou o meu buscando vídeo. aqui. Tá bem, obrigada, professor. Tá bom? Tá bom. Então tá. Bom, gente, muito boa noite. Estamos reunidos aí, né, iniciando nosso processo de trabalho juntos. Estaremos aí, muito provavelmente, às quintas-feiras, batendo nosso papo sobre biomecânica. Biomecânica é uma das matérias mais interessantes da faculdade. Já adianto para vocês aí, se preparem para entrar num mundo aí de descobertas de conceitos, movimento, né? A gente vai falar um pouquinho de física, um pouquinho de anatomia, né? A gente vai misturar aí alguns conhecimentos que são bem importantes de ciências do movimento, tá? Bom, para começar, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu sou Rodrigo, eu sou fisioterapeuta, sou especializado, né? A minha especialização é em fisioterapia neurológica, sabe? Eu gosto aí, ó. Eu estudei porque gosto muito de neurologia, de ciências do movimento, de entender como é que o nosso corpo se mexe, como o neurônio funciona, como o nosso músculo contrai, sabe? E sou mestre em ciências de reabilitação. Atualmente, né, eu sou docente aqui do time de professores da Celso Lisboa e também sou professor lá do Centro Universitário Augusto Mota, lá da Uniswan. Então, a gente vai estar aí batendo papo algumas semanas adiante, até o fim do ano, falando um pouquinho sobre esse projeto tão interessante que é o projeto de biomecânica aqui, né, do nosso segundo período. Eu tenho uma rede social que eu fico ativo lá, então se vocês quiserem ver, conhecer melhor, ver alguns posts, eu faço muitos posts, principalmente de neurologia. Quem quiser seguir, meu Instagram é prof.rodrigo.ribeiro, tá bom? Bom, a gente está aqui então para bater papo sobre biomecânica. Em qualquer momento que vocês queiram, galera, vocês podem dar uma interrompida aí, tá bom? Pode chamar, falar, beleza? Bom, então nossa meta é falar sobre biomecânica. E aí, para a gente tentar entender, por que a gente tem que estudar biomecânica? O que tem de conceito legal? Vamos tentar entender quais são as disciplinas que vocês estudam, né, na instituição e como que esses projetos eles acabam, né, se agrupando, se ajudando, beleza? Bom, então a gente tem a anatomia, que classicamente é definida como a ciência que estuda as formas e as estruturas do nosso corpo, né? Então vocês devem estar aí fazendo aulas de anatomia com os nossos colegas professores. A gente tem a fisiologia, que também é maravilhosa. Tá aí uma outra área que eu daria aula muito feliz, que é entender as funções do corpo, os processos vitais, o estudo do funcionamento do nosso corpo. Então, a fisiologia, a gente estuda, né, como que o nosso corpo funciona. Então, é mais ou menos assim, né? A gente vê a estrutura do corpo na anatomia, né, as partes, e a gente entende como essas partes funcionam na fisiologia, beleza? Gente, tem um bichinho de luz. Tá rolando, vocês estão vendo aí? Que loucura, né? E a gente tá no inverno ainda. Enfim. Bom, e temos, por último, a biomecânica, galera. E o que seria a biomecânica, então? É quando a gente aplica os princípios mecânicos
sobre uma estrutura biológica, né? Isso pensando na forma geral da biomecânica. Então, é a gente olhar um joelho como esse aqui e pensar nesses vetores de força, pensar quais são os músculos que contraem, para onde vai estar o centro de equilíbrio, se está mais para frente, mais para trás, quando eu flexiono o joelho, quando eu estendo o joelho, quais são os músculos que trabalham, quais são os músculos que vão estar ativos, qual osso, qual articulação, né? Qual é o tipo de movimento que acontece, a contração é excêntrica, é concêntrica, qual é a atividade física que a gente vai desempenhar. Então, a biomecânica, né, que é esse nosso mundo que a gente vai começar a entrar a partir de agora, é justamente a análise física barra biológica dos movimentos do corpo. É a gente entender por que que é melhor levantar a mão de um jeito, levantar do outro, aquelas dúvidas clássicas de anatomia, né? Pô, eu pego com o meu punho com a palma da mão para cima, ou eu pego com a palma da mão para baixo, ou eu pego em neutro. O que que altera? Por que que eu posso pegar de forma diferente? Se eu pegar de forma diferente, o que que vai acontecer, né? Qual músculo que eu vou estar isolando, qual músculo que eu vou estar trabalhando, por que que é esse músculo nessa posição e não na outra. Então, esses porquês, né, nas atividades físicas, principalmente, a gente vai tentar desvendar e responder nesses nossos encontros. Bom, a educação física está com esse modelo, então, que está entregando para vocês um modelo chamado Flex, né, que a professora Ana Cristina chama de Flex, que é um modelo onde a gente tem, então, esses encontros ao vivo, né, semanais aí, e temos um encontro presencial aos sábados, né, na verdade, vários sábados. O que eu queria conversar e pedir muito para vocês, não faltem mais aulas de sábado, gente, porque muitas vezes, assim, o conteúdo que está lá no EAD, sou eu também, essa cara redonda aí falando lá, é um conteúdo que tem que ser gravado muito rapidinho, né? Porque o modelo da instituição pede que a gente grave vídeos de 5 minutos e tal, enfim. Então acaba sendo, né, muito rapidinho. Aí aqui nas aulas de 1 hora, né, nesses encontros ao vivo, a gente consegue falar mais 1 horinha, mas ainda é rapidinho para falar tudo que tem que falar, né? E aí na aula de sábado, que acaba sendo ali uma aula maior, 2 horinhas para aproximadamente, né? A gente consegue falar com mais calma, a gente consegue ver as coisas, a gente faz, né, um movimento na frente de vocês, vocês fazem vocês mesmos. Então vocês aprendem com mais clareza. Muitas coisas ficaram obscuras aí no processo, tá? Então se concentrem aí nos sábados, por favor, tá bom? Bom, vamos nessa. Então, a anatomia do sistema músculo-esquelético, né, é a parte da anatomia que vai estudar as estruturas das funções dos ossos, ligamentos, articulações, dos músculos esqueléticos, né, que nós vamos ter. E a fisiologia neuromuscular é a parte da fisiologia que vai estudar como que o neurônio, como o sistema nervoso, controla esses músculos estriados esqueléticos, né? E aí já a gente tem a nossa disciplina, né, o nosso projeto, que é de biomecânica. Biomecânica e cinesiologias, muitas vezes, né, são vistas aí pelos livros, esses dois termos, como termos que são sinônimos, termos que são, que têm significados iguais, sabe? Mas não é bem assim, né? Então, a biomecânica do movimento é uma das subdisciplinas. Então, cinesiologia, como um todo, né, é o estudo do movimento. Uma das formas da gente estudar os movimentos, né, cinesiologicamente falando, é ver a forma biomecânica de análise, que é a gente tentar trabalhar com vetores, tipos de contração, músculos específicos, né, direção da força, direção do deslocamento do osso, que é a análise biomecânica, tá? Bom, cinesiologia, então, é analisar o sistema musculoesquelético, incluindo todas as articulações, grupos musculares, ossos, né, envolvidos nos movimentos, tá? A biomecânica vai abordar a biomecânica específica, né? Biomecânica do sistema cardiorrespiratório, biomecânica do automóvel, se você quiser estudar, né? Como é que funcionam várias coisas envolvendo a biomecânica, tá? Então, a biomecânica ela está dentro da cinesiologia, que é um grande, né, aparato aí de estudos do movimento. A biomecânica do movimento, a partir da perspectiva da análise do nosso movimento humano e a aplicabilidade clínica, é a biomecânica aí que a gente vai estudar. Bom, então, para a gente tentar ser muito pontual aí, a ideia do nosso projeto é tentar estudar como é que os ossos e músculos e articulações funcionam, né?
e biomecanicamente falando, como que seria, né, a direção da força quando você faz um agachamento, seu joelho flexiona, por exemplo, né? Então, a gente joga o vetor para trás, a força resultante, né? Para onde vai, né, na hora que você faz um agachamento? É para trás, é para frente? E a gente tentar entender como é que funcionam essas análises, tá? Bom, para a gente estudar e entender biomecânica, pensando nessas análises de física, biologia, aí, que eu sei que é o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas, né? Estudar física, não! Mas não é muito ruim, não, tá, gente? Prometo que não é tão horrível quanto parece. Mas para entender esses conceitos, né, a gente vai trabalhar inicialmente com duas unidades aí, com dois conceitões, sabe? A gente vai trabalhar cinética e cinemática, tá? Primeiro que a gente vai ver aqui é o conceito de cinemática, beleza? Eu estou sendo atacado pelos bichinhos de luz, mas está tudo bem. Cinemática, gente. Então, cinemática vai ser a parte da mecânica, da biomecânica, né? Que vai descrever os movimentos do corpo, mas a cinemática é aquela parte que vai descrever sem se preocupar com a causa. Então, a cinemática, gente, é a descrição do movimento, tá? É uma flexão, é uma extensão, é uma abdução, é uma adução. Que movimento é esse? Ah, não importa se houve um torque, se a força é excêntrica, concêntrica, qual é a direção do músculo, importa qual é o músculo, qual é o osso. Beleza, gente? Então é a descrição do movimento sem se importar com forças envolvidas, torques envolvidos. A gente tem então a análise cinemática. Já fica a dica aí para a fase 1 do projeto de vocês. Vocês vão ter que descrever cinematicamente os movimentos que vocês forem, né, optarem em fazer o projeto, beleza? Já fica a dica aí. Bom, a cinemática então vai descrever o movimento do corpo sem se preocupar com a análise desse movimento, né? Então a gente tem, né, a descrição da análise do movimento considerando sempre o espaço e o tempo. A gente não considera força, né? Então a gente tem dois movimentos gerais que a cinemática fala para a gente, tá? Os movimentos podem ser lineares, e aí o nome é para ajudar, galera. O que é um movimento linear? É um movimento em linha, ok? E os movimentos também podem ser angulares. O que é um movimento angular? É um movimento que vai fazer um ângulo, né, num raio. Então é aquele movimento que faz um círculo, faz um semicírculo, tá? Beleza. Então vamos tentar entender cinematicamente esses movimentos, gente. A gente falou, existem dois tipos, os angulares e os lineares. O movimento em linha, chamados de movimentos lineares, eles também são chamados de movimentos translacionais, ok? É um movimento linear, que é um movimento uniforme do sistema de interesse, então a gente está falando do corpo humano, né? Então é o movimento do corpo humano com todas as partes do sistema se movendo numa mesma direção e numa mesma velocidade. Isso a gente chama então de translação, ok? Então, o movimento linear ou movimento translacional é uma das análises cinemáticas que a gente faz, e esse movimento em linha pode ser uma linha reta ou pode ser uma linha curva, beleza? Então, o movimento translacional ou o movimento linear é um movimento que pode ser retilíneo ou ele pode ser curvilíneo, ok? Então, vamos observar esse rapazote de boné vermelho aqui, ó, andando de bike, beleza? Se você pensar no corpo dele na bike, caminhando da direção, não é, no ponto zero aqui, na direção S, ok? A gente entende que o corpo dele está deslocando, então, né, no espaço aqui, em linha reta, né? A bicicleta está indo retinha para frente e ele vai chegar lá no ponto S, ok? Esse é um exemplo claro. Você vê o corpo todo sendo deslocado em progressão numa linha reta, com todas as partes se movendo numa mesma distância, numa mesma direção e numa taxa uniforme de velocidade. Esse aqui é um exemplo, então, do movimento translacional, que a gente chama de retilíneo, ok? Que é chamado linha reta. Tudo bem, gente, com esse conceito?
Ok. Obrigado aí por quem respondeu. Então, show. Aí vamos passar adiante aqui, ó. Agora vê o rapazinho aqui agora fazendo uma estrelinha. Percebam que o corpo dele, por mais que ele mantenha, né, uma estabilidade do eixo, ele faz um movimento que a gente chama de reto, beleza? Bem retilíneo, né? Um movimento translacional, beleza? Mais um movimento que faz uma curva, né? Não é reto, sabe? Porque pensem aqui, ó, vou fazer a linha aqui. Olha o pé dele, por exemplo. O pé dele está nessa posição, ele sobe um pouquinho, fica lá no alto, no final ele desce. Então, se você considerar o tornozelo do nosso amigão fazendo a estrelinha aqui, o tornozelo do pé direito dele, você percebe que esse movimento faz, ó, a linha azul está aqui para mostrar para gente, né? Uma linha, mas é uma linha curva, tá? Então é um movimento linear, porém é um movimento linear curvilíneo, beleza? E aí eu quero que vocês comecem a entender exatamente isso. Se eu colocasse aqui para analisar o quadril dele está nessa postura, o quadril dele mantém a postura, depois o quadril dele desce um pouquinho. Também faria uma curvilínea aqui, né? Mas pode ser que existam articulações que estejam em movimento retilíneo, tá? Mas quando você pensa no corpo desse indivíduo como um todo, a gente percebe que ele faz uma curva, né? Um círculo, né? Um semicírculo anteriormente, superiormente, indo para cima, na verdade, né? Tudo bem, então? Um movimento retilíneo em linha reta, curvilíneo numa linha curva. Beleza, gente? Ok, ok. Beleza. Isso é a parte mais Beleza. fácil de biomecânica, gente. Aí, ó, o outro movimento que a gente tem de análise cinemática é o movimento que a gente vai entrar e a gente vai ter que devorar, entender todos, são os movimentos que a gente fala que não são mais os movimentos lineares, são os movimentos, então, angulares, beleza? Muita atenção agora, gente. O movimento angular é o chamado movimento rotacional, ok? A rotação, né, ocorre quando o objeto que atua como um raio se move ao redor de um eixo, de um ponto fixo. Beleza? A distância percorrida pode ser um pequeno arco, pequenininho, ou pode ser um grande arco, grandão, ok? Pode ser inclusive um círculo completo. A gente com o nosso braço, ó, a gente consegue fazer, né? Na natação a gente vê muito isso, né? A gente faz um 360 de ombro aí, né? Então a gente consegue inclusive rodar o braço completamente, um círculo completo, mas tem outras articulações do corpo que a gente não consegue rodar completamente, né? Como que a gente mede o movimento angular? Com ângulos, ok? Em graus, né? E aí, amigos, eu vou precisar puxar de vocês aí o conhecimento que vocês trazem lá de geometria, né? De matemática, de graus, sabe? Então a gente tem, por exemplo, aquele ângulo pequenininho, a gente chama de ângulo agudo, né? Aquele ângulo reto é o ângulo de 90 graus, lembra disso? E aquele ângulo que passa dos 90 graus a gente chama de ângulo obtuso, né? Então tem alguns lugares do nosso corpo que a gente tem ângulos grandes, né? 360, por exemplo, o ombro, e tem lugares como o nosso punho, ó, que eu só consigo descer, por exemplo, ó, fazendo um ângulo de 90 graus, beleza? Um ângulo reto. Tá, eu não consigo chegar com o meu punho e fazer um 360, né? Igual o meu rodar o meu punho, ou igual a Samara lá do chamado, né? Pega a sua cervical e roda 360, a cabeça gira. Isso não existe, só no exorcista, né, gente? Não é real, tá, galera? As articulações, fisiologicamente falando, tirando filme de terror, né? Elas têm restrições. Os movimentos, eles acontecem dentro de um ângulo, tá? E aí, esses ângulos a gente estuda em biomecânica. Beleza? A gente faz essa análise aí de cada região do corpo para a gente entender qual é o ângulo que aquela articulação pode fazer. Quantos graus, né? Se você pegar lá a medida em ângulos, né? Com transferidor, enfim, quantos graus você mediria ali de ângulo que aquela articulação faz. Senhores, sem querer assustá-los, para deixar vocês com água na boca, a gente vai ter que aprender todos os ângulos de todas as articulações do corpo humano. A gente vai ver na fase 1, fase 2 e fase 3 as articulações
desde rosto, face, né? Cervical, membro superior, tronco, membros inferiores. Beleza? Saber quantos graus mexe, quais são os músculos que mexem, qual a articulação que existe, tá? É bem legal. Bom, então esses são os movimentos angulares, né, gente? Então a gente, por exemplo, pensando nesse raciocínio aqui, ó. Se a gente sair daqui hoje, ainda tem mais muito tempo de aula, tá, gente? Mas o que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo? Cara, pensa nessa foto que tá rolando aí no slide, ó. Nessa imagem, existe movimento linear, existe movimento angular. Como é que eles se interferem ali, né? Tem movimento linear nesse cara aqui no espadachim aqui, né? Como é que é o nome desse esporte? Que eu já não lembro mais, gente. Ah, meu Alzheimer. Esgrima. Esgrima, né? Obrigado. Como é que tá ali, como é que tá essa posição dele atacando ali com a espada? Tem movimento linear? O corpo dele se desloca em linha numa direção? Sim, sim. Sim, né, galera? Esse avanço aqui da setinha preta é justamente o avanço do corpo à frente. Assim como também o punho dele, né, com o braço aqui em extensão, tá levando a espada à frente. São dois movimentos lineares importantes. Agora, tem movimento angular nessa habilidade aqui, nessa atividade que ele está fazendo? Sim. Sim, também. O Onde, joelho, galera? não? A perna dobrada. Joelho com a perna flexionada é um belo lugar. Muito bom. Então, aqui, ó. O joelho vai fazer essa quedinha aqui, né? Esse joelho anterior aqui do B também faz uma superflexão. O quadril dele está fazendo um avanço à frente. O tronco, para ele conseguir vir em linha reta para frente, está rolando uma extensão aqui da perna dele contra a lateral, né? O braço dele, ó, estava dobrado o cotovelo, e quando ele alcança a postura, ele estica o cotovelo. Então, o cotovelo de dobrado para esticado, no cotovelo aconteceu um movimento angular, né? Para auxiliar esse movimento do ataque dele do esgrima. Então, vejam, galera, como é legal pensar em biomecânica, né? Num movimento como esse, tem um movimento linear do corpo como um todo, que só acontece graças à interferência de vários movimentos angulares, de quadril, joelho, tornozelo, membro superior, né, fazendo movimentos angulares que permitem o avanço do corpo todo à frente. Beleza? E aí, ó, se vocês já quiserem viajar comigo, porque é uma viagem, se a gente voltar lá naquele exemplo do movimento linear, ó, da bicicleta, aqui, do ciclista de bonezinho vermelho, tá rolando um movimento linear, a gente já botou o exemplo do movimento que eu dei para vocês, né? Mas vocês concordam comigo que para essa bicicleta vir em linha reta, o quadril, joelho e tornozelo dele precisam fazer os movimentos de pedalar para a bicicleta vir em linha reta com o corpo dele? Concordam? Sim. Pois é. Sim, sim. Então, se a gente tiver Sim, que claro. analisar se a gente tiver que analisar biomecanicamente o ato do ciclista pedalar em linha reta, beleza, está acontecendo um movimento linear do corpo dele, porém, existem alguns movimentos angulares nas articulações de membros inferiores, principalmente, né, que vão estar permitindo que o movimento do corpo faça uma linha reta. Beleza? Então, sempre para a gente desenvolver um movimento do corpo como um todo, do sistema da gente, a gente vai ter um movimento de alguns ângulos de articulações do nosso corpo. Tá? Então, eles sempre estão interligados. Movimentos lineares, curvilíneos ou retilíneos do corpo vão acontecer graças a movimentos angulares de partes do seu corpo, fazendo você ter aquele deslocamento. Tudo bem com esse conceito, gente? Sim, sim. Então, beleza. Ó, o movimento geral dele é um movimento linear, né? O corpo dele vem à frente, que é resultante de movimentos angulares, ó, de diversos segmentos. E aí a gente pode falar de tornozelo, joelho, quadril, tronco, membro superior, até a cervical dele, né? Que fica ali numa extensão, auxilia nesse avançar à frente com a espada. Beleza, gente? Fala, Nixon. Acho que sua câmera vai abrir aí, Nixon. Não sei se é a sua intenção aí. Vamos lá, gente. Bom, então isso tudo que eu falei para vocês, né, tá dentro do que a gente combinou, então, que é cinemática do movimento, né? Você, ó, calma aí, Nixon, isso. É vocês descreverem o movimento acontecendo. Ah, o movimento foi anterior. Ah, o tornozelo mexeu, o quadril mexeu.
cotovelo mexeu, né? A gente descreveu o movimento, tanto o angular. Ah, não, o corpo foi em linha reta para frente. O movimento linear. Isso a gente chama de cinemática. É uma análise com descrição, uma análise descritiva. Agora vamos tentar ver a cinética, que é o outro grande conceito em biomecânica, tá? Então, o que é cinética, rapaziada? É um ramo da biomecânica que vai tentar, então, entender as forças envolvidas nas produções dos movimentos de um corpo ou de um segmento do corpo. Então, qual é a cinética, por exemplo, de um cara que está correndo? A gente pode falar do corpo dele como um todo, ou a gente pode falar só do joelho, só do tornozelo, só do quadril. A gente pode falar de uma parte do corpo ou do corpo como um todo. Mas a análise que vai descrever por que o corpo sai do lugar, né? É a análise cinética do movimento, tá? E cuidado, é uma besteira, gente, mas tem muito profissional aí formado que acha que cinética e cinemática é a mesma coisa. E aí vocês, aí, ó, segundo período, já podem tirar essa onda aí com os professores da academia de vocês aí. Cinemática é uma análise descritiva, é descrever sem né, você se importar com as forças, com a gravidade, com nada. É só falar, ah, está acontecendo um movimento na direção tal, é o movimento da articulação tal. Descreveu, tá? É o que a maioria da galera gosta de se apegar muito, né, na nossa academia ali. Mas o que tem de legal? É entender os torques, né? Qual músculo puxa em qual direção, qual a direção da força, qual é a força resultante que acontece se você juntar um músculo com outro, a pegada correta, qual músculo que você isola, né? E aí a gente fala mais de análises cinéticas, ok? Bom, a análise cinética, então, ela vai tentar trazer para a gente as definições de forças externas que atuam no seu corpo, né? E vai comparar com as forças internas que seu corpo vai produzir. Bom, principal, nunca devemos esquecer, sempre presente nas análises, e tem que estar no projeto dos senhores aí, ó, qual é a força que atua externamente no nosso corpo o tempo todo. Esteja a gente sentado, esteja a gente em pé, esteja a gente deitado, sempre vai estar atuando no nosso organismo força da gravidade, também chamada de força G, tá? É a principal força externa. O que a gente pode acrescentar aqui quando vocês estiverem lá treinando aí com o aluno de vocês? Se esse aluno coloca um halter, vira uma força externa, né? Então, além do peso da gravidade, ele ainda está pegando ali 5 quilos em cada braço. Forças externas, tá? Então, forças fora do corpo que podem atrapalhar ou ajudar o movimento são chamadas de forças externas. Beleza? Cineticamente, análise cinética agora, galera. Beleza. E existem as forças internas. Principal, que a gente vai descrever sempre, as nossas forças dos nossos músculos, né? Então, eu, com o meu músculo, faço uma força interna para eu conseguir desenvolver, desempenhar um movimento. Beleza? Então, sempre que a gente for falar de forças externas e forças internas, a aplicação dessa força, a direção dessa força, né? Quem faz a força, qual é o músculo que está fazendo a força, a nossa análise está sendo cinética. Beleza? Quando a gente se preocupa, né, com a descrição da força que está atuando, aí a gente está falando de análise cinética. Fase 1, queria muito que vocês, além de descrever cinematicamente os movimentos, que vocês já começassem a esboçar quais são as forças envolvidas. Para aonde está o vetor, quem é a força, quem é o músculo que contrai, qual é a direção dele. Análise cinética e cinemática. Bom, as forças, então, elas vão ser representadas nos livros e no nosso conteúdo aí desses meses por vetores, tá, gente? E os vetores, igualzinho a gente aprendeu lá no segundo grau, gente, a gente faz em forma de setas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um músculo famoso chamado bíceps, né? Que faz você erguer seu antebraço, faz você flexionar, né? A articulação que a gente chama do cotovelo, né? Beleza, é uma flexão, né? Colocar o cotovelo para cima. A força desse músculo, então, ó, o vetor dele está para cima, porque quando ele contrai, o músculo faz o antebraço vir para cima, ok? O que vai ter aqui contrário a ele, né? Quais são as forças externas ou internas que podem atrapalhar? Pô, você tem interna, a força de peso, né? O osso pesa, tá? Mas o que você tem aqui de força externa legal? A gravidade, né? E o peso que você pode botar aqui, tanto do segmento quanto com o halter e tal, que você inclua. Essas vão ser as forças que vão atrapalhar
a força interna desse músculo contrair. Beleza? Aí existem outras forças, por exemplo, na hora que você faz uma força de ação, tem uma lei de Newton, né, que fala que a toda ação a gente tem uma reação do mesmo tamanho, da mesma força, né, na direção contrária. Então, quando você faz uma força de um músculo para, né, faz a força para cima, lembra que vai ter uma reação, força de reação das articulações, que vai tentar te jogar para baixo, muitas vezes, junto com a força externa, né, com a força contrária ali da força interna, tá? Mas se o seu músculo estiver bem trabalhado aí, você consegue vencer, né, a força interna, fica com uma setinha muito maior do que as forças externas. E aí você consegue dizer, então, que o vetor para cima ele é maior. Quanto maior a seta, maior a força, né? E aí você consegue entender que esse músculo aqui é mais forte do que a resistência. Bom, pensando em cinética, então, a gente tem algumas definições clássicas, né? A gente tem, então, massa, que é a quantidade de matéria no objeto em quilos. Peso, né, que é a massa vezes a gravidade, então é a quantidade de força gravitacional do corpo. Força vai ser toda a ação que produz, que para ou que modifica o movimento, né? Torque é a força aplicada num corpo que causa, né, a translação ou rotação desse segmento. Então ele vai andar, né, em linha reta ou em linha curva, né, mas ele vai andar, né, porque teve um torque. E a inércia é a resistência a uma ação ou a uma mudança, né? É a tendência do nosso corpo se manter num estado de movimento ou num estado de repouso, né? O nome desse conceito é inércia, tá? Então, massa vezes peso aí, para quem tem dúvida, né? O peso, né? Ele é a massa vezes a gravidade. Então, o peso ele depende da gravidade, depende do lugar que você está no espaço. Então, aqui na Terra, né? A gente tem a força de atração para o centro da Terra, de tipo de força de gravidade, né, na pressão atmosférica, que joga a gente para baixo, né? Então, na Terra, por exemplo, o astronauta pesa 78 quilos. Tá bom, tá magrinho, né? Mas esse mesmo cara, se for lá para a Lua, onde não tem gravidade, né? E por isso que as pessoas lá na Lua andam, né, flutuando, né? Por que que isso acontece? Porque lá não tem a gravidade. E lá, se ele pisar numa balança e se pesar, não tem a gravidade jogando ele para baixo, e ele vai ter, por exemplo, um peso de 13 quilos, né? Porque a força da massa do corpo dele sozinha seria igual a 13, né? Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade, tá? Massa é a quantidade de matéria de um objeto, e não vai depender da localização do objeto, do universo da pessoa, tá? Quanto mais longe da Terra, menos temos influência da gravidade, ok? Muito bem. Então, uma das forças externas que a gente sempre vai botar no nosso desenho aí quando você for entregar a fase 1, fase 2, fase 3, lembra de sempre colocar para baixo do movimento que você estiver executando uma setinha falando, ó, a força G está aqui, é a gravidade, que para sempre, ó. E aí é legal, galera, vocês daqui a pouco vão estar trabalhando aí com o idoso, né, com diversos públicos. Quem tem ideia de trabalhar com o idoso, lembra sempre disso, cara. O idoso, às vezes, para pegar uma caneta para ele, que deve, sei lá, pesar 100 gramas, são 100 gramas. São 100 gramas mais o peso da gravidade. Então, às vezes, para o idoso, para ele conseguir levantar os membros superiores para fazer um exercício com você 10 vezes, sem peso, só o peso, né, dos seus ossos, né, o peso do seu corpo, associado à gravidade, jogando ele para baixo, já é uma resistência muito bacana para o idoso. Sabe, pensa em um idoso de 95 anos, e é a minha realidade, é um grupo que eu trabalho muito hoje em dia, e você está com esse idoso tendo que fazer, né, atividade física, e aí eu tenho meus colegas da educação física, tem eu, né, quando o idoso tem alguma patologia, geralmente eles mandam para fisioterapia, e esses idosos eles precisam fazer, né, movimentos globais, arcos de movimento grande, flexão, extensão, muitas vezes, por que não, uma caneleira, um halter, né, resistência elástica. Só que você tem que dosar isso com muito cuidado, porque para muitos desses grupos que já são sarcopênicos, né, que já tem fraqueza muscular, diminuição de quantidade de músculo, que é comum na terceira idade, muitas vezes meio quilo. Eu estou dizendo para vocês, 100 gramas. Eu tenho uma paciente que ela faz atividade comigo, chega no final, ela está absolutamente exausta. E ela não faz nada com carga. Ela só faz atividade física com peso livre, com o peso do membro dela. Às vezes com um bastãozinho, né, do cabo da vassoura,
que também deve pesar poucas gramas, sabe? Então, a aplicação de carga tem que ter sempre bem pensado isso, gente. Já temos uma força, que é a força de gravidade, que está jogando a gente para baixo. A nossa tendência é ficar para baixo, gente, é cair, sabe? Nossos idosos estão com essa força aí, ó, lutando contra ela, tentando ficar em pé e andar ainda, né, apesar da idade, tá? Então, cuidado com essa aplicação de resistência em determinados públicos, né? Não só idosos, inclusive. Bom, lembrem que existe, então, a gravidade. Bom, a cinética, então, né, que é essa análise aí dos movimentos, ela vai também, né, ter como coisas importantes, a gente pensar em alguns conceitos da física, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as leis de Newton, tá? São fáceis e é legal para a gente bater papo, né? Então, a gente tem as 3 leis de Newton, são descritas em qualquer livro de física, aí vocês devem lembrar que elas existem. A lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, ela fala para a gente que um corpo tem uma tendência a continuar no seu estado, ou repouso, ou em movimento uniforme, a menos que uma força não equilibrada venha e faça uma atuação nesse corpo, né? Quanto maior a massa de um objeto, maior é a tendência dele ficar parado, né, em inércia ou em movimento. E ele só sai da inércia se você tiver uma força aplicada. Beleza? Então é aquilo, você está dirigindo seu carro lá a 60 por hora. Se você cochila e o teu pé está lá no acelerador, teu corpo vai continuar ali naquele carro até ele encontrar o carro da frente e tiver uma força que estabilize, que, né, desequilibre aquela estabilidade da inércia. E aí a pessoa bate com o carro. Mesma coisa, você está parado e vem uma força tentando te deslocar, né? Como está acontecendo com o rapazão aqui, amarelinho, tentando deslocar a pedra, né? Um corpo em repouso, ele vai ficar em repouso, porque ele está na inércia. A não ser que você faça uma força que seja suficiente para deslocar esse corpo da inércia dele parado, por exemplo, né? Ou em movimento. Lei da inércia, acho que é simples, né, gente? Tudo bem com ela? E com o conceito de inércia? Sim, sim. É tranquilo, né? Então, beleza. Segunda lei é a lei da aceleração. A lei de Newton da aceleração fala que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força que causou essa aceleração. O que isso significa, gente? Que se eu venho e dou um empurrãozinho na pessoa, né? O deslocamento é leve, né? Porque a aceleração que a pessoa vai ter depois dessa força, ela vai ser diretamente proporcional à força que eu apliquei, beleza? Se eu faço um empurrãozão, essa aceleração vai ser muito maior, sacou? Isso é meio óbvio, né? Mas está descrito na lei de Newton, tá? E o que é legal também da lei da aceleração? Essa aceleração, ela vai ter a mesma direção da força que você aplica. Então, se eu estou colocando a força para frente, o corpo, né, vai acelerar para frente. Também faz todo sentido, né, gente? Só que tem um inversamente aqui, né? A aceleração ela é inversamente proporcional à massa do objeto, tá? Então, quanto maior, né? Quanto menor a massa, maior vai ser, né, mais aumenta a aceleração. E quanto maior a massa, mais difícil, né, mais diminuída é a aceleração. É o pensar um pouquinho nessa questão da pedra. Quanto maior a massa, né? E eu vou tentar fazer uma força para deslocar ela, mais difícil vai ser eu acelerar essa pedra, né? Eu posso até deslocar ela, mas ela tem uma aceleração devagar, porque ela é muito grandona. Quanto menor a massa, aí, né, menos força eu vou precisar fazer. Então, se eu fizer uma massa muito pequena e der um empurrãozão, é inversamente proporcional, tá? Então, a aceleração, quanto maior a aceleração, é inversamente proporcional à massa do objeto, né? Vai diminuir a massa, e quanto maior a massa, diminui a aceleração, tá? Bom, a terceira lei, talvez a mais famosa, né, é a lei da ação e reação, que fala que para cada ação do corpo da gente vai ter uma reação na mesma intensidade, só que no sentido oposto. A lei da ação e reação é a lei que explica a gente se mexer, praticamente, para a gente andar, ó. Então eu piso no chão com uma força e o chão ele me empurra na direção para cima, na mesma força que eu empurrei o chão para baixo. Então eu piso no chão com uma força e o chão me desloca para cima numa força reativa. E é assim que a gente vai empurrando o chão e vai andando, por exemplo, né, no ato de caminhar. Né, os movimentos eles vão obedecer muito à lei da ação
e reação. A minha ação é deslocar o corpo para frente, minha reação é o solo me empurrar para trás, e por aí vai, né? Então a gente desloca muitas vezes por causa da lei da ação e reação. Então essas leis de Newton, né? A lei da inércia, a lei da aceleração e a lei da ação e reação, elas vão ajudar a gente a pensar cineticamente por que o nosso corpo sai do repouso e entra em movimento. Tudo bem? Bom, forças que vão alterar o nosso movimento. Não é muito leve não, né, gente? Mas é uma introdução necessária, não tem jeito, gente. Então, as forças que vão modificar o movimento, né? O peso, né? A massa e a gravidade aí. As forças de contato, né? A força de reação que a gente tem com o solo, né? Empurrar o chão e essa reação que provoca é uma força que vai modificar a gente sai, né? Quanto mais a gente pisa no chão com força, mais o chão empurra a gente para cima e por aí vai. O atrito é legal, né? Uma força que vai atuar contra os esforços de deslizamento ou de rolagem. Então, quando o chão tiver aquele atrito, né, é mais fácil de você deslocar. Quando o chão é muito liso, você escorrega, você não consegue empurrar o chão para trás, né? Você perde um pouquinho da sua reação ao solo. E aí, gente, as forças ou cargas que são aplicadas ao sistema músculo-esquelético, elas são descritas nos livros como forças de um determinado tipo, né? Então, qualquer tecido enfraquecido por doença, por trauma, ou porque a pessoa está sem malhar, né? Tá em desuso, pode não resistir à aplicação de uma carga e aí sofrer uma lesão, tá? Em geral, quais são as forças que são aplicadas, gente? O corpo sem carga é o primeiro exemplo, não está passando por carga nenhuma. Um corpo em tensão, gente. Tensão é um corpo que vai, então, fazer um elástico, tá, gente? Quando você estica o corpo. Eu ia pegar aqui um elástico agora, mas enfim. Na quinta que vem a gente bate o papo. Já a compressão, gente, é quando esse corpo ele é aproximado, né? Os limites distais e proximal eles se aproximam, faz uma compressão desse corpo. Flexão é quando você dobra esse corpo, né? Quando você aproxima as pontas, ó. Cisalhamento é quando você, né, desloca esse corpo, né, na direção lateral, né, como num corte horizontal. Torção é quando você torce esse tecido, né? E a carga combinada é, por exemplo, aqui uma torção com uma compressão, né? Quando você torce e aperta aquele corpo, né? Aí a gente fala que teve uma carga combinada de torção com compressão, por exemplo, tá? Então, o nosso sistema músculo-esquelético, nossos músculos, né? Muitas vezes eles ficam em tensão, ficam alongados, muitas vezes eles ficam contraídos demais, ficam em compressão, muitas vezes eles estão em flexão, muitas vezes acontece a força de cisalhamento, às vezes acontece as forças em torção e às vezes cargas combinadas, tá? É bem legal entender cada um desses itens aqui. Bom, para a Professor, gente começar... Oi. posso fazer uma pergunta? Você pode dar um exemplo no nosso corpo desse movimento de cisalhamento? Voltando àquilo que você estava explicando. Então, cisalhamento acontece muito, por exemplo, quando você pensa no sistema músculo-esquelético como um todo, né? Não só a parte muscular, acontece muito em vértebra, Andréia. Então, não sei se você conhece, mas existem alguns movimentos do corpo que a gente faz que acontece um deslizamento de uma vértebra em relação à outra. E aí isso causa um problema chatinho até, né? Que dá uma descompensação, uma dor. E aí é clássico do movimento de cisalhamento, né? Esse deslocamento lateral aí da vértebra em relação à outra, por exemplo. Ok, obrigada, muito obrigada. Bom, para a gente começar a direcionar para o fim aí da nossa noite, gente. Centro de gravidade, meus queridos. Centro de gravidade é o ponto ao redor do qual o peso corporal ele vai ser equilibrado de forma igual, não importando como esse corpo está posicionado, tá? Então é o ponto onde a força da gravidade, a força peso da gente, a força, sei lá, eu estou carregando uma sacola para um lado só do braço e aí tá me derrubando para esse lado, então eu estou compensando por outro. Todas as minhas forças elas estão anuladas. E esse lugar onde a gente tem a soma de todas as forças igual a zero é o lugar que a gente tem o nosso centro de gravidade, tá? O centro de gravidade em todos nós seres humanos em geral, tá? Fisiologicamente falando, está localizado na nossa pelve, né? Que fica ali no nosso quadril, né? Na parte da frente, anteriormente, a parte do sacro, que é o osso que a gente tem nas costas, né? Aquele de 2 buraquinhos,
na frente do sacro, ali na pelve da gente, é o nosso centro de gravidade, tá? Esse centro de gravidade, ele promove, né, através da análise dele, uma linha vertical que cruza esse centro de gravidade e geralmente é deslocada para o chão, para a gente imaginar onde está batendo lá no chão a nossa gravidade, tá? E aí um exercício, galera. Pensa você aí agora, tá sentado, né? Eu espero que vocês estejam sentadinhos aí assistindo a aula, numa cadeira, e lendo o slide aí comigo, me ouvindo. Existem algumas forças que estão agindo sobre você, né? Vou descrever aqui, ó. A cadeira que está te sustentando, está te dando uma força de reação, né? O chão que seu pé está apoiado, ou o braço da cadeira que eu estou aqui encostado aqui, ó, né? Na parte do meu encosto, sabe? Tudo isso está te mandando uma força de reação, né? E mesmo com todas essas forças, você está aí parado na cadeira. Isso acontece porque essas forças estão todas compensadas, se anulando. Isso é uma descrição clássica do que a gente chama, então, de equilíbrio do corpo. Você pode estar deitado em equilíbrio, sentado em equilíbrio, ajoelhado em equilíbrio, em pé em equilíbrio, e você pode estar andando em equilíbrio. O que vai dizer que você está em equilíbrio? Que você consegue ficar estável, ou parado, ou andando, sem ser, né, sem ter quedas, sem estar deslocando para um lado, sem estar caindo para frente, para trás, que é bem comum quando a pessoa fica enfraquecida. Um cadeirante, por exemplo, se você tirar a cadeira de roda dele e botar ele sentado numa cama, ele não consegue se segurar, tem que segurar com o braço, né, senão ele cai. Beleza? Porque ele não está mais com seu centro de gravidade bem posicionado. Então, gente, centro de gravidade, né, tem a ver com uma definição de equilíbrio estável, né? Você se manter estável, tá, gente? E é importante uma coisa, né? A linha imaginária que a gente desloca desse centro de gravidade, né, que está lá na pelve da gente, a vermelhinha, ela desloca uma linha que tem que estar sempre dentro do que a gente chama de base de suporte. Eu vou terminar nessa parte aqui, tá, gente? Que eu sei que é conteúdo denso, né? Mas vamos lá, o que é, então, centro de gravidade? É você manter o seu equilíbrio na postura que você está. Se você está, por exemplo, aqui, né, em pé, esse terceiro carinha aqui, que eu estou com o mouse, ó. O centro de gravidade dele está aqui na pelve. Se você fizer uma linha imaginária, ó, tá aqui entre os dois pezinhos dele, né? Essa direção entre os dois pés a gente chama de base de suporte. Para você ficar em equilíbrio, a linha imaginária do centro de gravidade, ela tem que ser projetada aqui, ó. Se ela estiver dentro da base de suporte, tcharam, você está em equilíbrio, você não cai. A gente está aqui sentado na cadeira, né? Meu centro de gravidade está aqui na pelve. E eu estou sentado, com meus dois bumbuns ali bem apoiadinhos na cadeira, meus dois pés no chão, e eu estou com meu centro de gravidade protegido dentro da minha grande base de suporte, né? Que envolve desde o meu bumbum encostado na cadeira, minhas costas e o meu pé. A linha está ali, dentro dessa base de suporte, eu não caio, tá? Beleza. Agora o cara que plantou bananeira, ó, e aí a base de suporte, a linha imaginária, ó, veio para a mão, né? Já que a base dele agora é a mão e a cervical dele aqui apoiando o corpo dele para cima. Se a linha imaginária está sendo deslocada para o centro de gravidade dentro da base dele, ó, o cara fica em bananeira lá e não cai também. Né? Qual é o bizu aí? Qual é a dica para quem quer aprender a plantar bananeira? Tentar colocar o centro de gravidade do corpo sempre na direção da base de suporte. Colocar o corpo bem retinho, que aí você está em equilíbrio, né? O cara está num pé só, como se estivesse fazendo uma pose de patinação aqui, ó. O centro de gravidade dele da pelve está deslocado lá para aquele pé dele. Se ele tiver com o centro de gravidade bem alinhadinho com a base dele, que aí agora é só um pé, ó, vai pequenininha. Mas se o centro de gravidade estiver ali naquela direção, ele não cai. Beleza? Então, muito importante, galera. A queda só vai acontecer se você, por acaso, levar o centro de gravidade para fora da base de suporte. Que é esse exemplo aqui de cima. Quando o centro de gravidade está fora da base, a pessoa provavelmente vai ter instabilidade, ó, e aí ela vai cair. Tá? Exemplo claro, ó. Não sei quem é do tempo aí. Michael Jackson fazia uma mega dança incrível, né? E ele conseguia colocar a pelve dele lá na frente, completamente desalinhada com os pés, né? Com a base de suporte. E isso aqui é uma pose, ó. Uau, né? Isso aqui é possível, gente? Está em super instabilidade, não é mesmo? O que vocês acham? Não, não é possível. Não é possível. Pois é. Fake news. Nosso slide seguinte fala pra gente, né? A gravação oficial para ele conseguir alcançar uma postura dessa era com seu saltinho do sapato lá, ó, fixo no chão.
E aí ele ficava preso e aí ele conseguia fazer essa inclinação toda de tronco. Mas é impossível, porque senão o seu centro de gravidade não está na base de suporte, a linha dele, ó, e a pessoa, obviamente, não sustenta uma postura dessa, ela cai, a não ser que ela esteja fixa no chão, presa ao chão. E aí é outra biomecânica envolvida, né? Porque você tem a força ali fixa do prego que te mantém mais uma força ao chão. Fala, Dani. Boa noite. Mas eu não acho, não. Eu queria fazer uma pergunta. O peso interfere? O peso, Isso. super, Dani. Isso. Quando a mulher está gestante, por exemplo, há uma alteração do centro de gravidade dela notória, né? O centro de gravidade dela, por causa da barriga, né? Do bebezinho crescendo, ele é deslocado para frente. Então, todas as mulheres gestantes, vocês que se quiserem trabalhar com esse grupo aí, ó, geralmente elas ficam com uma hiperextensão de coluna, elas jogam o peso para trás para sustentar esse peso e elas abrem a perna para dar mais estabilidade e aumentar a base de suporte. Então, a grávida anda com as pernocas abertas, com aquele barrigão e com a coluna em extensão, com hiperextensão de lombar. É natural. Por que isso acontece? Biomecanicamente falando, porque o centro de gravidade dela, o peso, né, jogou ela para frente, e aí para ela conseguir sustentar a barriga para frente e não cair, ela começa a se estender para trás, e para ela não cair com esse desnível, né, ela abre mais as pernocas para andar. E aí anda igual uma pata, né? Com os pezinhos abertos e com a extensão de lombar. Entendi. Exemplo Também claro pelo fato da bananeira. Aquela Desculpa, bananeira, assim. Entendi. Desculpa, eu entendi, eu entendi, sim. Mais pelo fato também daqui de plantar bananeira. Eu nunca me imaginei fazendo aquilo, né? Fora do peso. Isso. Entendi, sim. Conseguiu fazer? Não, é meu sonho. Vai fazer, cara. Treina. Começa encostando na parede, depois vai se afastando da parede. É só você conseguir colocar seu centro de gravidade que está lá no seu quadril, colocar ele em cima do seu corpo. Isso é o principal erro, né? E aí os seus pés em cima tem que ficar retinhos para essa linha imaginária bater na sua mão. E aí, estável. Mas é treino. Gostei É muito dessa treino. parte. Gostei. Falou. Beleza. Muito bem, gente. Então, semana que vem, a gente entra em osteocinemática e artrocinemática, que é o nosso próximo tema aí, para a gente dar continuidade na fase 1. Combinados? Ok. Beleza, meus queridos. Danielzão, depois você vê se vai continuar sendo 6 horas, se o pessoal de outros horários Então, prefere, tá? professor, eu vou até postar lá no grupo, fazer tipo uma votação. Mas aí eu ia perguntar para o senhor se seria sempre na quinta-feira ou seria outro dia na semana. Cara, então, quinta-feira, dia 1º de setembro, dia 8 de setembro, dia 15 de setembro, eu dou aula num curso. E vai ser um curso, acho que de 6 às 9. Acho, tá? Poderia ser quarta? Eu poderia fazer essa aula na quarta com vocês, ou a gente podia fazer mais tarde na quinta, mesmo fazer às 9, sabe? A gente pode conversar sobre isso. Eu vou fazer uma votação lá com todo mundo da turma, tranquilo. entre 7 horas da manhã ou 9 horas da noite. Eu entendi que 7 horas o pessoal da noite não vai gostar muito, mas se ganharem a votação, por mim, ó, a gente combina a hora que vocês conseguirem, tá bom? Tá, aí eu falo com o senhor lá no privado. Mas, ó, tá marcado, quinta-feira que vem, 6 horas. Essa fase 1, de repente, a gente termina nesse horário. Beleza? Tá, beleza. Valeu, gente. Então, um abraço. Valeu, um beijo. boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, Prazer. boa noite, professor. Boa noite, professor. Prazer, gente. Valeu.